Olá pessoal, hoje é dia 14 de abril de 2021. Então todos os apegados, sem exceção, eles querem ser reconhecidos pelos outros. Querem aclamação, querem respeito, querem honra e querem ser elogiados, além do próprio autoconvencimento das suas boas qualidades, das suas qualidades honestas, responsáveis, mas infelizmente tudo a nível mental e material. Isto é, os apegados, eles querem se colocar num pedestal e acima dos outros, e isso naturalmente é somente para inflar o próprio ego. Mas as pessoas muitas vezes não se dão conta disso. Mesmo que o outro seja o seu próprio filho, a esposa, o marido, amigos de trabalho, amigos de alguma associação, ou mesmo amigos de alguma rodinha, familiares. As pessoas apegadas sempre querem serem reconhecidas como uma boa pessoa. Isso ocorre porque os seus quereres apegados temem as aversões, temem as negatividades. E aí as pessoas apegadas se esforçam, entre aspas, com os quereres egoístas para se livrarem dos vexames, do rebaixamento, das vergonhas, da inferioridade, das críticas, do não reconhecimento como uma pessoa boa. Ademais, se a pessoa é apegada, aliás, se a pessoa é desapegada e virtuosa, e portanto livre dos quereres e das aversões, essa pessoa desapegada jamais vai desejar honra para a sua vida, jamais vai querer ser reconhecida, jamais vai querer ser respeitada, elogiada ou se colocar num pedestal acima de qualquer outra pessoa. Por quê? Porque tudo isso são reconhecimentos de outras pessoas que são igualmente apegadas, ignorantes, interesseiras, invejosas, ciumentas, orgulhosas, submissas. Então, seria uma pessoa negativa reconhecendo uma outra pessoa igualmente negativa, por serem apegados. E mais, se você é desapegado e virtuoso, pode até parecer que as suas atitudes sejam, entre aspas, erradas para os olhos de muitas pessoas. Porém, o desapegado sabe que jamais será rebaixado, jamais. Jamais será inferiorizado, jamais será desonrado pelos apegados e egoístas. Por quê? Porque ele sabe que a sua natureza desapegada é a natureza divina e é uma natureza semelhante a Deus. E se a sua alma é feita à imagem e semelhança de Deus, ninguém pode te rebaixar, ninguém pode te desonrar, ninguém pode te inferiorizar. Mas as pessoas que não têm esse desapego e essa identidade, não se identifica como esse ser sábio, essa alma sábia feita à imagem e semelhança de Deus, ela age com seus quereres e com as suas falsidades, as suas aversões. Essa pessoa, assim, quer ser reconhecida e não quer ser rebaixada ou inferiorizada. Então, saiba que a sua aprovação, o seu reconhecimento deve vir somente de Deus e de mais ninguém. Então, para os desapegados, a gente tem que se esforçar para se desapegar, para sermos reconhecidos apenas por Deus, como seres divinos, como Deus nos criou. Deus criou a nossa alma
semelhante a dele. Então, é isso que nós devemos almejar na nossa vida, o desapego para sermos reconhecidos como seres divinos somente por Deus e não por outras pessoas semelhantes e apegadas, né? Por quê? Porque somente Deus enxerga o seu estado espiritual livre, isolado dos apegos mentais egoístas e mesquinhos. Deus enxerga a sua natureza, o seu interior, todos os seus sentimentos. E é isso que nós devemos fazer, dedicarmos com sinceridade verdadeira, com fé absoluta, para que possamos um dia nos desapegarmos e assumirmos a identidade superior, a nossa identidade feita à semelhança de Deus. Deus enxerga todas as falsidades, todas as negatividades, todas as covardias, e os apegados são sim falsos, são negativos, são covardes e não têm a coragem e não têm a fé necessária nem em Deus para se desapegar de verdade. E mesmo assim, ele age com essa falsidade, com essa covardia, continua apegado, egoísta, materialista e ainda assim ele quer o reconhecimento dos outros. Agora, pense, como o apegado pode ter medo e ser covarde para consigo mesmo? O apegado ele tem medo dele mesmo. Tanto é que ele sente medo, ele sente nervoso, ele se sente acuado, ele se sente inferiorizado, ele se sente ansioso, depreciado. Isso tudo são sentimentos que ele próprio cria. Então, se são sentimentos que ele próprio cria, isso significa que o apegado ele tem medo e é covarde para consigo mesmo. Então, é preciso sim que os apegados parem de sofrer, e para se parar de sofrer e para poder viver uma vida absolutamente tranquila, divina e absolutamente perfeita, é preciso se esforçar nas práticas do desapego. Tem que praticar o desapego, tem que praticar eliminar os quereres. Como a gente fala aqui, substitua os seus quereres egoístas, materialistas, pelos quereres, pelas vontades divinas de Deus. Faça o que você tem que fazer a nível mental e material, mas o resto deixa por conta das vontades de Deus. Mas, voltando aos apegados, ele tem medo de si próprio, da própria vida. E ele mesmo cria esse medo, e ele mesmo se humilha, se inferioriza, e ele não acha que é isso. Ele sempre culpa algo ou alguém, um acontecimento que fez com que ele se sentisse dessa forma, quando, na verdade, ele é o único que gera todo esse sentimento negativo em função do apego, do quero e das aversões. Isso é um absurdo inimaginável. Mas a fé dos apegados não é uma fé verdadeira. É uma fé absolutamente superficial, egoísta e destrutiva. Ele tem fé naquilo que vai destruí-lo, destruir a vida dele, a paz dele, a tranquilidade, a felicidade, a harmonia. Ele destrói tudo, porque ele tem fé nos seus quereres egoístas, mesquinhos, materialistas. Ele tem uma fé voltada para o errado, para o negativo. Por isso que é uma fé altamente destrutiva da sua própria paz, da sua tranquilidade e de todas as suas virtudes recebidas de Deus.
Então saiba que o covarde apegado, ele se deprecia, se humilha, ele se diminui diante de si próprio. Isso é um verdadeiro absurdo, isso é uma loucura total. Melhor dizendo, é uma ignorância total. Por quê? Porque o apegado sempre quer o melhor para si, mas acaba sempre recebendo o pior para si. Porque ele cria causas negativas e sempre recebe consequências igualmente negativas para si. E não, isso é uma grande ignorância. Ele usa de causas negativas e cria resultados negativos para a própria vida. Isso é se auto-negativar. Isso é um auto-humilhar-se. Isso é auto-depreciar-se. Então, todos os apegados devem parar com essa prática da autodepreciação, da auto-humilhação, da alta negativação. E isso é o mesmo que você apontar uma arma para si próprio e se acovardar diante do fato. Como que pode uma coisa dessa? A pessoa, ela aponta uma arma para ela e se acovarda e fica temendo pela sua própria vida, quando é ele próprio que está apontando a arma para si próprio. Quer dizer, o apegado é aquele que aponta a arma para si e ele próprio se acovarda. Isso é um absurdo. Embora seja possuidor de todas as qualidades divinas recebidas de Deus, todos nós somos pessoas absolutamente divinas e perfeitas. Todos nós temos a mesma alma, com todas as características e qualidades idênticas a Deus. Mas os apegos nos faz acovardar diante de tudo e de todos. E isso ocorre com a fé. A fé do apegado é uma fé acovardada. Os apegados têm amor acovardado, têm uma paciência acovardada, têm uma tolerância acovardada, têm a paz, a felicidade e tudo mais, tudo restringidos, negativados e acovardados. Porque se você não se auto-acovardar, o seu amor, a sua fé, a sua paciência, a sua tolerância, a sua tranquilidade, a sua felicidade, a sua harmonia estariam fluindo incessantemente, eternamente e ininterruptamente. Mas tudo se interrompe. O amor se interrompe, a fé se interrompe, a paciência, a tolerância se interrompe, tudo se interrompe. Isso significa que todas as suas qualidades divinas estão acovardadas. E, dessa forma, ninguém tem a força recebida de Deus. Porque o apego enfraquece a mente. E aí não tem como fazer com que a alma passe a fluir naturalmente, automaticamente. Todas as virtudes, toda a sabedoria, todas as qualidades e características recebidas de Deus. Para se livrar dessas negatividades todas, basta o desapego. E o que é desapego? É eliminar os quereres voltados ao mundo material, querer se beneficiar do mundo inferior. Ninguém se beneficia do inferior. Então, a gente deve dar um basta nesses nossos apegos. A gente deve dar um basta e parar de apontar a arma para si próprio e ficar temeroso de si próprio. Basta parar de criar causas negativas e aí não vai receber consequências negativas.
É tão simples, é tão simples. Não crie causas, sentimentos negativos e não vai receber nenhuma consequência negativa na vida. E isso, todos os sábios falaram a mesma coisa, pregaram a mesma coisa. Isso, todos eles, sem exceção, pregaram o desapego. Então, os apegos são verdadeiras armas que você atira contra si próprio. Quando está pensando ou está convencido de que os apegos é que são protetores da sua vida, é que vai suprir as necessidades da sua vida, da sua família, mas é um grande engano. Apegos são sentimentos absolutamente destrutivos, negativos, e isso deve um dia parar. E o pior, esses apegos, comparando com essa arma que você aponta para si próprio, na verdade, esses apegos atiram contra a sua vida, atiram contra os filhos, atiram contra a família, porque a pessoa impõe as suas negatividades, os seus sentimentos ruins, possessivos, autoritários, impaciente, intolerante, ele literalmente atira contra a sua vida, contra os filhos, contra a família, contra todas as virtudes, contra a própria felicidade, contra os relacionamentos, contra absolutamente tudo na vida. E o pior é que, ainda assim, a pessoa apegada continua convicta de que está fazendo o melhor para si e para sua família, quando está fazendo, na verdade, uma grande negatividade, uma grande tragédia. Por isso que os apegados não conseguem ter paz, não conseguem ter harmonia, não conseguem ter alegria verdadeira, permanente, felicidade permanente. E essa lógica, entre aspas, dos apegados é absolutamente ilógico e irracional, absolutamente inaceitável. Como uma pessoa pode usar de sentimentos negativos e desejar felicidade para si e para a própria família? Isso é inaceitável, absolutamente ilógico e irracional. Quando todos estão a um passo da sabedoria e da vida divina plena e eterna. Todos nós estamos a um passo. E esse passo se dá através da eliminação do querer apegado, egoísta, materialista. Só isso. Então, na verdade, todos estamos a um passo. E esse passo se chama desapego. Só isso. Então, deixe de ser verdadeiramente apegado, egoísta e materialista. Tem que deixar de ser. Então, toda a ignorância, todo o sofrimento, todas as ansiedades, todos os estresses, nervosismo, etc., etc., vão se dissipar como se fosse num passe de mágica. Tenha um mínimo de autorrespeito, tenha um mínimo de fé em si próprio e em Deus. Si próprio, eu digo, em você, alma divina, semelhante a Deus, e não na mente, no eu-ego. O eu-ego não adianta ter fé, ela é matéria inferior e ela não tem fé superior. Portanto, tenha a decência de parar de acreditar no errado, que são todos os seus quereres mentais, egoístas e mesquinhos. Na verdade, é uma indecência acreditar que os apegos vão melhorar a vida. Tenha a decência de acreditar em Deus, nos sábios, na própria alma, semelhante ao Criador. Tenha a decência de acreditar em Deus, mas acreditar no egoísmo, na ganância, na possessividade, no autoritarismo, no medo, nos estresses, é uma total indecência. Mas as pessoas não consideram isso. Mas
praticam essa indecência dos apegos egoístas, mesquinhos e ainda querem ser reconhecidos como pessoas boas, como pessoas responsáveis, como pessoas virtuosas. Isso jamais vai acontecer. Veja que foi você que criou a vida ilusória, a vida sofrida. A própria pessoa cria todas as negatividades e todos os tipos de sofrimento. Então, é você que criou todos esses quereres e todas essas aversões que devem eliminar todas essas ilusões do apego. Então, haja como se estivesse mentalmente, fisicamente desapegado, literalmente, entre aspas, haja como se mentalmente e fisicamente você estivesse insensível a esse mundo material, absolutamente insensível. Haja como se estivesse apenas contemplando a vida, a família, os filhos, a finança, os relacionamentos e tudo mais que acontece na vida. Haja como se estivesse meramente contemplando, testemunhando, sem envolver nenhum dos seus sentimentos de quero e não quero. E aí, quando você conseguir esse desapego, verás o seu amor verdadeiro, a sua sabedoria que recebeu de Deus, todas as virtudes e características, a paz, a tranquilidade, fluírem naturalmente e automaticamente na sua vida. Apenas faça o que deve ser feito a nível mental e material. Os seus afazeres materiais e mentais, as suas rotinas. Faça tudo normalmente. Mas os resultados, os fatos e as circunstâncias da vida, apenas fique observando, contemplando, com o silêncio mental. E aí você consegue se desapegar de absolutamente tudo e de todos. E, como sempre digo, desapegar não é abandonar. Desapegar é deixar de usar sentimentos negativos. É só isso. E aí vai sim experienciar a verdadeira paz, a verdadeira tranquilidade e harmonia. Apenas faça o que deve ser feito e ponto final. E faça bem feito, faça direitinho e ponto final. Em resumo, no mundo material, faça as coisas materiais. No mundo espiritual, deixe as virtudes que você recebeu de Deus fluírem naturalmente e automaticamente. É isso que é nesse ponto que devemos chegar. É só isso, apenas isso. Portanto, pratique desapego para separar entre o real e a sombra. O real é a alma eterna. A sombra é essa mente e esse corpo, e esse mundo material. Isso sim é sombra. Mas hoje, para os apegados, a sombra é o real. E a alma, que é absolutamente real, está na obscuridade e no isolamento. Por isso que há essa inversão total dos valores. E essa é a causa de todos os absurdos, de toda a ignorância e de todo o sofrimento ilusório. Por quê? Porque são todos sofrimentos meramente mentais. Você não sofre, a alma não sofre. A alma é pura e 100% semelhante a Deus. Ela não tem como sofrer, mas a sua mente, enquanto ela é apegada, ela sim cria esses sofrimentos mentais, meramente mentais e ilusórios. Não é você que está sofrendo, é a sombra, é o eu, ego mental. Essa sombra do eu, ego mental que sofre, mas sofre de forma absolutamente ilusória. No dia que você se desapegar, você vai descobrir que nunca houve nenhum sofrimento na sua vida, mesmo porque esse eu, ego, nunca existiu. Ele só existe ilusoriamente enquanto a pessoa é apegada. E mais, saiba que só os apegados pensam que criam fatos
fenômenos, circunstâncias e resultados, o que é a mais pura ignorância. Passe a encarar todos os fatos e circunstâncias da vida como fora do seu controle, porque quem cria fatos, fenômenos, ocorrências e circunstâncias é a lei da causalidade, e em última instância é Deus. Para quem tem controle sobre todos os fatos e circunstâncias, é Deus. Deus tem o controle. Deus é o criador de tudo, inclusive de todos os fatos e circunstâncias que ocorrem nesse mundo material. Ele é o criador e continua criando. Afinal, é Deus que dá os resultados conforme a lei da causa e dos efeitos. É o único. E o único dever do ser humano é se desapegar dos quereres absolutamente venenosos e negativos e passar a emanar apenas virtudes divinas da alma. Só então a vida será absolutamente e totalmente perfeita. A vida é perfeita para os desapegados, porque Deus é perfeito, Deus é absolutamente perfeito, e a sua vida se torna absolutamente perfeita, porque a sua alma, aquilo que você é feita em imagem e semelhança do Criador. E aquilo que é feito em imagem e semelhança do Criador tem a mesma perfeição do próprio Criador. Portanto, boas e sinceras práticas. Tenha muita fé, uma fé inabalável, e pratique o desapego com toda a sinceridade, com todo esforço, com toda a dedicação. Muito obrigado pela atenção. Até uma próxima oportunidade.